Eba! Peraí, que eu tô sem cabeça, é isso mesmo? Peraí. Boa noite! Você não, vou dar um tchauzinho pra você, ó. Ei, Lelê! Por Tá, enquanto, como é que tá a voz? O tom? tá bom, Tu- tô. Boa noite, Lisa! Eba, já temos ouvintes. Então, é, já vou colocar um link. E aí a gente lembra de ir repetindo isso ao longo da live para entrar no grupo do WhatsApp, né, do Cabeça do Dragão, para a gente se manter em contato e tudo mais, tá? Muito bem. Boa noite, então, a todos que estão aí com a gente nessa que é a nossa última live da série do mini curso de constelação e astrologia. Eu sou a Purnina Lovato e a Renata Vilela. Nós duas juntas estamos nesse projeto de falar um pouco sobre constelação e astrologia e levar esse conhecimento para as pessoas que hoje em dia a gente ouve muito falar nisso, mas pouco se sabe com mais profundidade o que seja, né? Então a gente teve essa ideia de trazer mais informações mesmo para que, enfim, para que as pessoas que têm vontade de saber sobre isso, conhecer mais sobre constelação, conhecer mais sobre astrologia, saber como que essas duas ferramentas se conversam e se convertem numa constelação, né? O que acontece numa constelação né, com astrologia, como é que isso acontece. E aí, ao longo, né, desse mês, a gente veio contando, então, conceitos, né, sobre constelação e conceitos de astrologia, um pouco da filosofia, da história da astrologia, como que a astrologia surgiu e tudo mais. E hoje, então, a gente vai rever um pouco desses conceitos e a gente quer que as pessoas que estejam participando que fiquem à vontade para fazer perguntas, porque é isso que a gente quer esclarecer as dúvidas, então não fiquem com vergonha, perguntem, né, para a gente poder realmente esclarecer e cumprir com o nosso objetivo de trazer esse esclarecimento para vocês. Essa live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube, né? E hoje a gente está colocando então para vocês também um convite para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp. Esse grupo vai permanecer aberto, então se vocês quiserem convidar pessoas para entrar nesse grupo, ele vai permanecer aberto para a entrada de pessoas, mas ele vai ficar um grupo fechado para comentários. Eventualmente a gente vai abrir para saber se as pessoas têm dúvidas e etc. E o objetivo desse grupo, então, é continuar levando informações para vocês, e quando nós formos organizar o workshop Cabeça do Dragão, então vocês ficam sabendo por meio do grupo do WhatsApp, tá bom? Muito bem. Rê, quer dar o teu alô? Você colocou um filtro de corações aí, daí tá toda piscando. Nossa, E, e a gente escuta você um pouco assim. tá. Melhorou. É que eu tava mandando os aviõezinhos para convidar, Entendi. por isso que eu fico Muito, entendi. Vamos ver se vai tremer aqui para mim também. Também vou mandar uns convitinhos aqui. boa noite todo mundo, boa noite Nina, obrigada mais uma vez pelo convite da live, né? Reforçando o que você falou, que desse projeto do mini curso que a gente chamou de mini curso,
porque o que a gente tem visto, assim, ao longo, né, da nossa formação, da nossa experiência, é que a filosofia das constelações e ela é muito rica, né? Muito rica para as pessoas colocarem no dia a dia, para viverem essa filosofia, né? Não só irem e fazerem uma constelação de vez em quando ou um cabeça do dragão, né? Que foi o que o Bert Hellinger, na verdade, viu quando ele criou, né? Quando ele juntou várias coisas e criou essa técnica ou metodologia, enfim, que ele vê que os Perfeito. lá na África do Sul, que ele viveu 10 anos lá, que eles viviam em perfeita, assim, em mais harmonia do que as pessoas, os ocidentais, as pessoas que ele conhecia, né? E eles cumpriam essas ordens que, inclusive, ele chama, né? Ele nomeia ordens do amor, né, Albert Hellinger, né? Porque ele Sim. percebeu que viver nesse contexto, né, obedecendo essas ordens, a vida fica muito mais fácil, né? Muito, Uhum. muito mais leve, muito, enfim, mais fácil mesmo, sem grandes conflitos, né? Então, esse é o nosso objetivo, né, Purnina, trazer cada vez mais, e a gente vai continuar fazendo esse tipo de trabalho, trazer mesmo assim a aulinha mesmo, a aulinha Perfeito. mesmo para as pessoas entenderem e apreenderem, né? E colocarem isso nas suas vidas, que é um divisor de águas mesmo, depois que a gente assim, né, assimila tudo isso e passa a viver dessa forma. Perfeito. Muito bem. Então, o que que a gente andou falando aí nas últimas lives, né? A gente falou um pouquinho sobre o que é um sistema, né? A gente conversou isso, porque tem uma linguagem muito própria da constelação, que a gente acaba falando muitas palavras que nem sempre as pessoas sabem do que se trata, né? Todo mundo sabe que é um sistema, mas como é que isso funciona dentro da constelação, né? É outra coisa, né? Então, um sistema é um conjunto de elementos que estão interconectados, né? Estão conectados entre si e estão numa permanente relação de mudança, né? Então, um sistema, ele sempre vai ter uma lei primária que é o equilíbrio do todo em primeiro lugar. E daí, isso é o que nos coloca a todos a serviço desse sistema. Então, todos os integrantes desse sistema, então vamos pensar numa família, né? Todos os integrantes de um sistema estão a serviço do próprio sistema, né? Estão a serviço da sua família. Por quê? Porque o que interessa é que a família, que o todo, esteja bem, né? Muito bem. E aí, o que é esse bem, né? Dentro da constelação, a gente vai ter o que nós chamamos de ordens do amor, ou leis do amor, ou ainda, como a Brigitte fala, as forças, né, do amor, e elas estão relacionadas ao pertencimento. Então, tudo e todos que um dia fizeram parte possuem o direito de pertencer. Então, se um dia eu fui parte de uma família, eu tenho o direito de pertencer a essa família, né? E toda exclusão exige uma compensação. Então, se eu tenho direito de pertencer a essa família e eu sou excluída, eu tenho direito de reparação disso, né? Para que o equilíbrio se restabeleça, eu vou precisar ser reintegrada nessa família aí, ser reconhecida de alguma forma, ser lembrada, enfim, aí é como vai acontecer, ou numa constelação, a gente vai fazer, tem os meios para que isso aconteça, né? A gente fala também em hierarquia, e a gente diz que aquele que veio primeiro tem precedência, ele está em primeiro lugar. Então, os nossos
os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais, né, vieram antes da gente. Então, eles sempre vão ser os grandes, né? Eles sempre vão ser maiores do que a gente. Sempre vão vir em primeiro lugar, né? Hierarquia. Então, Só um pouquinho, mesmo porque essa coisa da hierarquia é engraçado, né? Porque assim, eles têm mais conhecimento que nós, né? inclusive, né, eles vêm antes mesmo, eles nascem primeiro, eles são, né? A gente chega aqui, eles já têm, sei lá, mesmo que eles sejam jovens, né? Sei lá, eles já viveram 20, 30 anos a mais do que a gente. Então, assim, né, os pais, né? Imagina os avós. Uhum. Então, essa hierarquia é muito interessante, né? Essa ordem, né? De que eu tenho que honrar esse conhecimento, né? Esse viver mais, né? Já vamos chegar aí no honrar, né? Deixa, hoje eu tô com um roteiro assim, ó, bem legal para dar tempo da gente falar tudo, gente, tá? Então, todo mundo tem um lugar que é correto. E aí, quando a ordem nessa hierarquia é perturbada, vai nascer uma tensão. Se essa tensão não for administrada, né, se as pessoas que pertencem a esse sistema não conseguem administrar essa tensão que surgiu, provavelmente vai nascer um conflito, né? Aí nasceu um conflito, todo conflito vai ser uma violação direta da hierarquia sistêmica, né? Então, nas famílias, quem veio primeiro, o mais velho, está em primeiro lugar. Nas empresas, aquele que é mais relevante aos resultados do todo está em primeiro lugar. Depois vem aquele que veio primeiro. E nos casais, não tem ordem, porque ambos chegaram juntos nesse relacionamento. Então, cada situação, cada parte, cada sistema por si só, ele vai ter essa hierarquia aplicada, digamos assim, à natureza do seu sistema. Então, a família tem uma hierarquia. Mas se é um casal, a gente está falando de um casal, né, de marido e mulher, a gente vai olhar para isso de um outro jeito, né, diferente de como um filho vai olhar para um pai e para uma mãe, né? Então, aí, só aí, nesse quesito, a gente já pode lembrar de um monte de coisa que a gente foi vendo ao longo da vida, né? E que, enfim, de relações que, né, a gente já sabe que teriam desordens ali, né? Quem nunca viu um casal onde tinha alguém que estava acima de outro alguém? Não vou nem citar nomes, nem nada, né? Assim, nem sexo, enfim, nada disso, né? E como será que se manifestam os desequilíbrios nas famílias, por exemplo? Então, por exemplo, se entre pais e filhos, né, aqueles filhos que se colocam acima dos pais ou que querem mandar nos pais, né? Como que a gente se coloca acima dos pais? Querendo saber mais do que eles, querendo dizer o que eles têm que fazer, enfim, o que mais, Rê? Me ajuda aí. Cuidar deles, cuidar Então, dos é uma violação de ordem bem grande. então, depende, né? Assim, depende da tua postura nesse cuidar, né? Porque às Sim, vezes é preciso cuidar. Se você tem dois pais idosos e você precisa, e eles precisam de cuidado e é você que tem que cuidar, você vai cuidar. Mas eu tenho que cuidar do meu lugar de filha. postura bem difícil, uma postura bem. A Isso, pessoa bem madura e bem para estar nessa postura de realmente isso. cuidar, mas assim, com respeito dessa ordem, né? Exatamente. Não é porque ela está cuidando que ela vai sair desse lugar de filho. Foi ótimo que você falou, porque é bem isso, assim. É um dos lugares mais delicados para estar, né? Até porque quando a gente cuida de alguém, né, pressupõe mesmo que esse alguém tem mais autoridade, né? E cuidar não é mandar, cuidar é cuidar, né?
Cuidar é desenvolver aquele olhar, né, do que é importante para a pessoa, não aquilo que é importante para mim. Se eu cuidar a partir desse olhar do que é importante para mim, eu saí do meu lugar de filha, fui para o lugar deles. Ó, de Oi? avó. Foi pro lugar de avó, de mãe dos pais. Isso, Ser né? violar Exato. essa ordem, né? Isso. Claro que a gente nunca pode perder de vista, e eu acho que isso é bem importante falar, que eu acho que a gente não pode perder de vista o espiritual e o real. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala dessa ordem, quando a gente fala dessas coisas que se aplicam à vida, né, a gente não pode perder de vista a realidade. Existem realidades que são muito difíceis mesmo de serem gerenciadas. Então, esse lugar do cuidador, por exemplo, é um desses lugares, né, que a gente precisa cuidar muito. E lembrar que, né, hoje em dia se fala muito, né, a expectativa versus realidade, né? Eu diria isso, assim, bom, aquilo que é o ideal na minha cabeça e aquilo que está acontecendo e que eu preciso administrar, seja isso represente ou não uma violação de ordem. Né? Às vezes. Mas assim, então, por isso, esse é um dos motivos, né? Porque a gente está trazendo essas matérias, Isso. porque assim, sim, mas existe é a postura interna, né? Uhum. Coisa que o apreender, que o fenomenológico, que uma constelação mostra, né? Porque muitas vezes a gente acha, né, que a gente está fazendo uma coisa, mas a gente não está fazendo uma coisa. Uhum. Né? E o que nos mostra isso? São os resultados. Com Né? certeza. Se nós estamos tendo resultados conturbados, se está tendo, né, estresse na relação, se as coisas não estão dando certo, se está perdendo dinheiro, se está sofrendo acidente, se está repetindo um drama, alguma coisa está errada. Com certeza. Às Bom, vezes é a nossa postura interna mesmo, né? sempre é. Né? É muito, eu gosto muito dessa imagem, né, da postura, né? Como Isso, que eu como estou eu enxergo, né? diante da situação. Perfeito. Então, assim, como seria um equilíbrio, né, nas relações? Porque a gente falou um pouco de como seriam os desequilíbrios. Na relação entre marido e mulher, por exemplo, o desequilíbrio é o marido mandar na mulher, né? Na relação parceria, né, marido e mulher, não tem ordem, não pode ter, Isso. né? Tipo assim, não. A Então, ordem é os dois no mesmo lugar, não tem um na frente, outro atrás, não tem um maior, outro menor. Os dois têm o mesmo tamanho, porque eles chegaram juntos. Né? Essa questão da ordem é quem chegou primeiro. Então, o mais velho tem precedência, mas nas relações não. Né? Quem chegou primeiro na família. Né? Meu bisavô, meu avô, minha avó, meus pais chegaram antes de mim. Né? Meus irmãos mais velhos, meus tios, enfim. Agora, na relação, não. Tanto o homem quanto a mulher, ou, enfim, as duas partes dessa relação chegaram na mesma hora. Né? Isso já traz umas historinhas aí pra gente, porque tem gente que pode perguntar assim, tá, hoje em dia o formato das relações é muito aberto, de repente tem relação de 3 pessoas. Tudo bem, se elas tiverem chegado as 3 ao mesmo tempo, isso vai ser uma relação de equilíbrio, mas se chegaram 2 e depois entrou mais uma, vai dar problema. Cedo ou tarde vai dar problema. Bom, e como seria o equilíbrio nas relações? Aí tem uma fala que é interessante, que é assim, ó. Quem toma quem recebe é a criança. Então, de 0 a 7 anos, a criança, a gente vai projetar as imagens da figura materna e paterna, né? De 0 a 7. Depois,
dos 8 anos em diante, pode ser um pouco mais tarde aí, vamos dar uma canja para essa criança, vamos deixar que ela comece a se relacionar com o mundo um pouco mais tarde, mas a partir dos 8, 10, 12 anos, ela já se relaciona com o mundo, né? Então, ela já deixa de ser só um tomador para também estar se relacionando com o mundo e para trocar com esse mundo também. Então, eu sei que se antes eu podia só receber do pai e da mãe, mas das outras pessoas eu preciso ter e desenvolver essa relação de troca equilibrada, né? E uma outra coisa que é importante aqui é que o que é um equilíbrio? A gente está falando em relacionamento. Relacionamento é uma troca de energia, um intercâmbio, né? E aí essa troca de energia tem que ser equilibrada, não pode só uma pessoa dar e a outra receber, né? Isso aí a gente tem que trocar, né? Se eu e a Renata somos um casal, eu dou para a Renata alguma coisa, ela recebe e ela vai se sentir impelida a retribuir. E aí vai me dar alguma coisa, de preferência um pouquinho mais do que ela recebeu. Por quê? Porque daí eu também digo, putz, se ela me deu e me deu um pouquinho, eu também me sinto impelida a dar novamente, por aí vai, né? Uma outra coisa importante, né, de falar é assim, que indo, né, para a questão da constelação, a constelação ela é uma imagem, é a extração de uma imagem do sistema familiar. Então, cada um de nós temos uma forma de ver o nosso sistema. E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a pessoa vai chegar numa constelação achando que vai ver uma coisa e se surpreende, porque o que vai ser mostrado não é o que eu penso que o meu sistema é. O que vai ser mostrado é o que o meu sistema é. Porque o que a gente acessa, o que os representantes que vão estar lá a serviço do meu sistema, né, quando eu vou constelar, o que os representantes vão estar a serviço é do campo familiar e não a meu serviço. Eles vão estar a serviço do meu campo familiar. E aí o campo é que vai. O campo é como se fosse uma nuvem de informações e de acontecimentos, e, enfim, que está ali e que é a fonte, digamos assim, da onde os representantes vão beber para poder representar aquilo a que eles estão a serviço. No caso do Cabeça do Dragão, que é a constelação com a astrologia, eles vão representar um planeta e vão estar a serviço do meu sistema do mesmo jeito, que vai estar representado no meu mapa natal, né? E aí, nesse ponto, acho que a gente pode falar rapidamente do papel da astrologia na constelação, né? Eu quero só falar mais alguma coisa de sistema, que eu não quis cortar você ali no começo da live, né? Dessa ideia de sistema, né? O nosso corpo é um sistema orgânico, né? Que é um exemplo incrível, que todos os órgãos estão a serviço da vida, da nossa vida, né? E os sistemas familiares, eles estão a serviço do sistema humano, né? E nós somos uma pecinha dentro desse sistema familiar, que nós estamos a serviço da vida desse sistema familiar. Então, quando a gente fala de destino, né, do destino desse sistema, do nosso destino ali dentro, muitas vezes não é bem o que a gente imagina, o que a gente gostaria que fosse, né? Então, a gente tem que ter a constelação, ela nos dá essa amplitude também de olhar, né? Do
quanto a gente está a serviço da vida dessa, né, dessa família, desse sistema familiar, como todas as peças, né? Muitas vezes que a gente critica, né, algumas pessoas do nosso sistema, e quando a gente vê numa constelação que está todo mundo a serviço da evolução e que essa continuação desse sistema. E que esse sistema, né, da humanidade, do nosso país, da nossa cidade, então esse olhar sistêmico, né, ele é um olhar novo também, né, e um olhar bem amplo. Acho Sim. legal. E é bacana a gente falar também, eu acho, que a constelação ela não é uma ciência. Ela não pode ser comprovada, ela é fenomenológica. E o que é fenomenológico? No fenomenológico, ele acontece naquele momento. Isso é um fenômeno. Né? O fenômeno está acontecendo naquela hora. Né? Uma chuva é um fenômeno. Você não pode planejar uma chuva. Chove ou não chove? Não tem jeito. Né? Então, na constelação também, tanto o constelador, o facilitador da constelação, quanto quem está sendo constelado, o ideal, né, é que não tenha nem expectativa, que é quase impossível, mas é o ideal, estamos falando de ideal, né? E nem intenção. Ah, Polina, mas eu queria constelar um assunto. Tudo bem, você pode querer constelar um assunto e está tudo certo com isso, nenhum problema. O que você não pode é já prever um resultado e nem ter uma expectativa que saia um determinado resultado. Eu brinco, é que nem quando as pessoas chegam no meu consultório querendo uma consulta de tarô e que ficam brabas porque sai uma outra carta diferente daquilo que ela esperava. Né? É mais ou menos isso, né? Ah, eu quero saber do meu relacionamento. Aí sai lá uma torre que acabou com tudo, não tem a menor chance de dar certo, e ela fica brava porque não saiu os amantes. Né? Que nem, enfim, né? Qual é o meu papel nessa relação? O diabo, pô, mas eu queria que fosse imperatriz. Sorry, né? Não vai dar. Então, na constelação também, tanto o constelador quanto o constelado precisam estar nessa postura que a gente chama de fenomenológica. Então, que é sem intenção, sem expectativa, né? Para que os representantes têm que estar a serviço da pessoa e o máximo conectados o possível também nesse lugar vazio, né, de estar realmente fazer essa entrega, de estar a serviço da pessoa que está constelando, né? Fala, Rê. De trazer essa imagem do fenomenológico, né, das coisas científicas, né, que tem essa, inclusive essa polêmica, né, se constelação é científico ou não. Não, constelação não é científica, porque o método científico, ele tem hipótese, é a primeira coisa. E o método científico, ele não tem observador. O observador é totalmente descartado. E a constelação é o contrário disso. O observador é o mais importante. Tanto o constelador, como o constelado, como o que está os representantes, né? E quando você. E é interessante nessa coisa que você falar do vazio, do centramento. Muitas vezes as pessoas têm algum receio disso, porque eu não consigo meditar, eu não consigo ficar. Mas é uma postura neutra, né? Quando eu não tenho expectativa, quando eu não quero ajudar ninguém, simplesmente eu estou ali neutro, né? Sem a hipótese, né? Daí o fenômeno acontece. Isso é o fenomenológico, né? Porque se eu tenho uma hipótese, já é científico, né? Pelo Já menos uma tentativa, né, de científico, né? o científico ele vai ter toda uma Sim. sequência que isso não acontece na constelação. Se isso acontece na constelação, não é uma constelação. Né? Bom, e aí assim, ó, falando um pouquinho diretamente da astrologia na constelação, né? Então, através dos movimentos dos planetas na constelação,
os desequilíbrios na hierarquia, no pertencimento, no dar e receber, vão sendo revelados, vão sendo trazidos à consciência daquele que está constelando. E aí, a partir disso, é que pode haver uma solução, entre aspas, né, que eu vou chamar aqui de liberação. A solução dentro da constelação, a solução dentro da constelação chama liberação. Né? Quando eu consigo trazer à consciência os padrões que estão ali me mantendo, né, dentro de crenças, desses valores, desses emaranhados, desses desequilíbrios, quando eu consigo entendê-los, né, quando isso vem à luz, então eu posso integrar isso e liberar. Uma outra coisa bacana e importante de dizer é que um padrão familiar, ele não se rompe. Um padrão familiar não se rompe. Tá, Purnina, e aí? O que a gente faz? A gente consegue, então, justamente através dessa tomada de consciência, viver, criar essas liberações dos padrões quando eu posso ver. Se eu não vejo um padrão, eu vou sofrer com ele. Quando eu vejo um padrão, quando eu tenho consciência do padrão, então eu posso fazer um pouquinho diferente. Né? Eu posso liberar isso. Eu entendo que ele está a serviço. Né? Eu sei o que ele está... Aqui ele está a serviço. Qual é o papel dele ali? E eu posso, então, fazer um pouquinho diferente. E liberar esse padrão. Né? Eu acho de uma beleza isso, assim. Eu não quero brigar com isso. Humildade, né? É de uma humildade. Isso, eu não quero romper nada, eu não quero mudar nada. A minha família é a minha família, ela é assim. Os meus ancestrais fizeram o que eles tinham que fazer. Ninguém falou que foi tudo bonitinho, mas tudo que foi feito foi necessário. Então não me cabe nem perdoar, né? Porque não há, tem, né? Já diz a coisa, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Né? Maravilhoso isso. É isso. Aconteceu o que tinha que acontecer. Não sou eu que vou dizer que estava certo, que estava errado, foi bonito, que foi feio. Não, por causa disso tudo eu tô aqui. Então a mim só me cabe honrar e lidar com o que acontece. Eu só posso lidar com aquilo que eu vejo, aquilo que está no consciente. Tudo aquilo que está no inconsciente, eu não tenho condição de fazer nada, porque eu simplesmente não sei que está lá, não vejo. Né? Então, a constelação vai trazer a luz, vai trazer a consciência para a gente poder liberar esses padrões. Né? Para a gente poder ver. Quero ter uma imagem, porque é bem legal isso. Boa, vai lá. Essa é a minha ideia da astrologia, né? Uhum. O nosso mapa astrológico, ele é uma foto do momento do nosso nascimento, do nosso sistema solar, desse sistema do qual a Terra faz parte e nós isso. E é muito interessante quando você fala de trazer a consciência, de quando vem para a consciência, eu posso olhar e desemaranhar e tudo mais. Então, eu acho que esse é um papel muito legal do workshop Cabeça do Dragão. Porque a gente vê esse mapa que a gente ouviu falar, que o astrólogo diz, de Mercúrio, retrógrado, Vênus, Marte, que está tudo num papel, que está tudo numa ideia, e de repente isso acopla e você vê ao vivo e a cores, como é que é? Em momento real, o mapa acontecendo. E os planetas, né? Os planetas se mostrando e mostrando as relações. Perfeito.
eu quero te cortar um pouquinho, só para eu fazer um parênteses bem rápido. Enquanto você segue na tua fala, eu vou mostrando aqui uma representação do mapa, que na verdade não tem planetas, não tem signos, nada, é só um desenho com as casas, e eu vou colocar representações aqui de bonecos, como se fosse ali, só para as pessoas terem uma imagem, né? E também para elas entenderem que bonecos são esses que nós falamos na live anterior, tá? Eu vou silenciar o meu áudio um pouquinho para não ficar fazendo barulho, tá bom? Segue lá. Então, no workshop Cabeça do Dragão, nós montamos o mapa astrológico, a mandala, né? Aquela redonda do mapa astrológico no chão, né? Não, nós fazemos com pessoas, tem a modalidade online também, em grupo, mas a nossa proposta é presencial em grupo. Então, nós montamos a mandala no chão e as pessoas, os representantes, eles entram no lugar dos nossos planetas, de Marte, de Vênus. A pessoa não precisa entender de astrologia, tá? Nós, como facilitadoras, vamos fazendo a leitura e as falas respectivas, que são as falas usuais de uma constelação usual, né? Mas para dizer que a gente traz para o consciente o nosso mapa astrológico, esse sistema do qual nós fazemos parte, que é o nosso DNA cósmico, né? A gente traz um DNA biológico, né? E a gente traz um DNA cósmico que está aí impresso, né? Um print do momento do nosso nascimento, que inclusive tem várias leituras. Nós podemos, no mapa, a gente descobre até a nossa concepção, muitas as pessoas que fizeram parte da nossa vida, momentos, coisas, situações que nós vivemos, que não é o objetivo também do trabalho, né? O trabalho ele vai trazer o que no momento está impedindo a pessoa viver o propósito da alma dela. O que ou o ques, né? Geralmente é mais do que uma situação que está impedindo, né, a pessoa de estar vivendo plenamente o propósito da alma dela. Perfeito, Rê. O propósito da alma, né, abrindo também essa aspas, né? O propósito da alma não é uma coisa pessoal, é uma coisa um pouco mais coletiva, é essa contribuição no sistema, no nosso sistema familiar. Então é surpreendente, né? Muitas vezes é surpreendente o trabalho. Sim. Então, só para as pessoas terem um pouco mais de clareza, né? Lembrando que no workshop Cabeça do Dragão a gente não usa bonecos, né? Isso é uma modalidade de constelação que a gente citou aqui na live anterior, e daí eu fiquei com vontade de mostrar como pode ser. E esse pano aqui, é uma representação de uma roda astrológica, né? Onde os bonequinhos aqui estariam representando os planetas do meu mapa. E aqui eles vão se relacionar, vão se movimentar, enfim, conforme for, né, os movimentos que o meu sistema necessite, digamos assim, e a constelação toda vai acontecer dentro desse desenho, desse universo que é o mapa astrológico. Existem as modalidades, então, de constelação com bonecos, existe constelação na água, existe constelação com cavalos e existe constelação com os planetas, com o mapa astrológico, que é o que eu e a Renata fazemos no workshop Cabeça do Dragão. Tá?
Rê, mais alguma coisa? Eu acho que eu não consigo ver a hora daqui, mas eu acho que a gente já está estourando o tempo. Eu Na hora. Então, hoje eu queria, a gente quer fazer então um exercício sistêmico com vocês e para que vocês percebam, é uma visualização, claro, para que vocês percebam a diferença, né? Porque quando a gente fala dos planetas, os planetas podem representar figuras, vão representar, né, figuras do nosso sistema. Então, Sol e Lua, por exemplo, pode ser pai e mãe, né? Mas existe uma diferença aí, né? E aí o exercício que a Rê vai propor pretende que vocês possam perceber essa diferença que existe entre o pai Sol e a mãe Lua e aquela representação que eu tenho do meu pai e da minha mãe, né? Faz lá o exercício e depois a gente fala mais um pouquinho. Ok. Então, eu vou pedir para as pessoas que estiverem participando agora ou depois, né, que forem assistir a live mais tarde, se centrarem, fazerem uma respiração profunda, de preferência em pé, né? Esse exercício a gente faz em pé, sentindo os pés bem ancorados no chão, soltando bem o ar, todo o ar. E quando não tiver mais ar para soltar, solta mais um pouquinho, permitindo que o ar entre suavemente. Faz outra respiração completa, se colocando presente aqui e agora. E vai abrindo os olhos, quem tiver com o olho fechado. E você vai escolher 2 lugares diferentes nesse espaço onde você estiver. E você vai entrar no primeiro lugar, fora o seu lugar. São 3 lugares. Então, eu tenho o meu lugar e olho para o chão e encontro 2 outros lugares. E você vai entrar, então, no primeiro lugar. Respira, entra nesse lugar. Esse é o lugar da sua lua. Para os antigos, a lua vinha antes. Primeiro tinha a noite, depois tinha o dia. Respira e sente esse lugar primal que é a lua. Não é a lua do seu mapa nesse exercício. Essa é a lua arquetípica, a lua que está no inconsciente de toda a humanidade. Esse lugar escuro que vem antes do sol. E percebe no seu corpo as sensações desse lugar. Percebe as suas mãos, seus olhos, a temperatura do corpo, para onde você olha. E vai registrando tudo isso, sem querer interpretar o que possa ser, as sensações. Fica só com as sensações. Faz uma respiração profunda e entra no segundo lugar que você escolheu. Se centra também, percebe o que acontece no seu corpo. Esse é o lugar do sol. Percebe a sua respiração, para onde você olha, se os seus olhos estão abertos ou fechados. Como é esse lugar em relação ao lugar da lua?
Percebe se há uma diferença, como que o seu coração bate nesse lugar, qual a temperatura do seu corpo. E agora faça uma outra respiração e volte para o seu lugar, o primeiro lugar que você estava. E sinta o seu corpo agora. Perceba se algo mudou, como estão seus joelhos, suas costas, a respiração. Faça outra respiração e pode sair do exercício. Se você teve algum feedback interessante que queira comentar conosco, vai ser um prazer. Se tiver alguma dúvida, alguma percepção interessante, diferente. Já tem a gente que está com 10 para as 9. Uhum. Eu Então, acho que falar um pouco do workshop, do nosso, né? Sim. Bom, acho que você que fez o exercício, veja se você conseguiu perceber, antes de mais nada. Bom, você já sabe, né, que seu pai e sua mãe são pessoas que têm facilidades, têm dificuldades, que eles estão longe da perfeição, né? E o Sol e a Lua, eles já são aquilo que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe. E o nosso ideal de perfeição paterna e materna, né? Então, somam-se aí a herança e a expectativa, né? E quando a gente olha para os nossos pais, a gente vê a realidade. Então, se você conseguiu perceber isso, foi bem bacana. Se não conseguiu, faz de novo. Experimenta isso, vê se é assim. Vê se você consegue perceber isso na tua prática, na tua observação. Vai ampliando isso, né? Os caminhos para a gente conseguir essas consciências são vários. Então, você não precisa fazer uma constelação para ver isso. Isso que a gente está promovendo aqui já é uma constelação, né? Então, você pode experimentar isso várias vezes, tá? Eu coloquei um link ali nos comentários para que convidando vocês para entrarem no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo silencioso, não vai ficar perturbando vocês com um monte de coisa, com bom dia, boa noite, mas a gente vai colocar conteúdos de astrologia e constelação, se esse assunto então interessa a você, assim como a gente também vai colocar um e-book com conteúdos que foram falados aqui nas lives, tá? E esse grupo de WhatsApp também pretende avisar vocês quando a gente for fazer o workshop Cabeça do Dragão, né? E eventualmente a gente pode abrir para que as pessoas perguntem, tirem suas dúvidas, né? Ou tragam uma fala que queiram, né? E os nossos WhatsApp, meu e da Renata, vão estar abertos também para vocês sempre que quiserem falarem conosco, tá bom? O workshop Cabeça do Dragão, então, como a gente já vem falando, é um workshop de constelação e astrologia que acontece, num primeiro momento, presencialmente, aqui em Florianópolis, no meu espaço, no Maria Bosque Núcleo de Terapia e Música. Mas, como a gente já falou em outros momentos também existem o formato online. O objetivo desse grupo é a gente reunir pessoas que tenham interesse. E na medida que a gente vá reunindo essas pessoas,
ter esse entendimento maior também se é para presencial, se é para online, e ir formando os grupos e permitindo que os workshops aconteçam. Tá bom? Eu quero agradecer muito a presença de quem esteve aqui ao vivo conosco, de quem chegou agora também. Você vai poder assistir essa live mais tarde no Instagram ou no meu YouTube. Faço um pedido aqui para que vocês assistam lá pelo YouTube também, curtam, se inscrevam no canal, mandem comentários, enfim, ajudem a gente também nessa divulgação. Se puderem divulgar esse link de entrada no grupo do WhatsApp, a gente também agradece muito. Agradeço sempre a presença da minha parceirona aqui, Renata, e a presença de quem vai assistir depois, né? Que essa live já tiver terminado, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Deixo você se despedir, Rê, que em 2 minutos a gente vai cair. Não sei como é que a gente não caiu ainda. Não, eu quero agradecer, né, todas as pessoas que estão assistindo, que assistiram, que acompanharam, né, o curso, e as que vão assistir depois também, tá bom? Obrigada foi muito legal. E keep going. Seguimos. Beijo para todos. Boa noite, tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau.